Amém. Falando sobre filhos de Deus, o André, você pode, por favor, colocar a escritura, Mateus capítulo 5, versículo 9? Amém. É, eu cuido de um grupo, irmãos, para quem não sabe, lá no Morro Doce, e a gente está estudando sobre o Sermão do Monte. Então, a gente pega cada semana um pequeno assunto das bem-aventuranças, né, dos bem-aventurados, e a gente estuda um pouco sobre esse assunto na semana. E tem sido maravilhoso poder se aprofundar nesses assuntos, e eu quis trazer para todos nós hoje os pacificadores, né? Os filhos de Deus, os pacificadores. E em Mateus capítulo 5, versículo 9, diz assim: Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. E ser filho de Deus é uma alegria, é um privilégio, é algo que a gente não merece ser chamado de filho de Deus. Vocês não precisam ir lá, só anote aí em João, Evangelho de João, capítulo 1, o versículo 12 e 13, diz que ser filho não veio de nenhuma vontade humana, não veio da vontade humana, mas foi a vontade de Deus. Foi Deus que decidiu nos dar esse grande privilégio de sermos chamados filhos de Deus e poder receber tudo o que Deus tem para nos dar, sermos herdeiros de Deus. Então, só para a gente entender o quanto que é o privilégio de sermos filhos de Deus. Bom, pensando agora em filhos de Deus, eu só queria agora que a gente pudesse pensar nessa questão de filho, porque aqui nessa escritura, ela usa uma palavra filho que no grego, no original, é usado a palavra teknon, quando está se referindo a filhos ainda no estágio de criança, ainda pequenos, pessoas ainda imaturas. E quando ele quer dizer filhos adultos, filhos maduros, ele usa a palavra ruios para descrever esse filho na fase adulta, na fase com maturidade, né? E nesse versículo em Mateus capítulo 5, que a gente acabou de ler, que Jesus fala dos bem-aventurados serão chamados filhos, filhos de Deus, ele está usando exatamente essa palavra ruios, que quer dizer filhos maduros, filhos adultos de Deus. Então, os pacificadores, a pessoa pacífica, ela vai mostrar uma característica de pessoas maduras, tá? Então, uma pessoa pacífica, uma pessoa de paz, uma pessoa, um cristão, um filho tranquilo, ele vai ser pacificador e vai demonstrar uma característica de maturidade. E a pergunta que eu faço para todos nós é: você se considera uma pessoa de paz? Você se considera uma pessoa de paz? Você é tranquilo? Como que é o seu comportamento? Você é de paz ou você é um guerreiro? Você vai para o combate? Porque essa característica de paz, a gente pode ver uma referência quando Davi ele tem um desejo de construir uma morada para Deus, uma casa para Deus, construir o templo, e aquilo fica muito forte no coração de Davi. Então ele quer construir essa morada para Deus, só que Deus chega para Davi e não permite que Davi construa essa casa para Deus, porque Davi, ele é um homem de guerra.
Davi era um homem de guerra, ele já tinha derramado muito sangue, ele tinha entrado em muitos conflitos, e por causa disso, Deus fala para Davi, Davi, você não vai construir o templo, você não vai construir. A palavra de Deus diz que Davi teria um filho, e esse filho, sim, que iria construir o templo. Esse filho chama Salomão. E Salomão, ele quer dizer exatamente, ele tem um significado de pacificador. Que interessante isso, pensar que a pessoa que iria construir a casa para Deus, o templo de Deus, ele seria um pacificador, tá? Vamos entender melhor lendo a palavra, lá em 1 Crônicas, capítulo 22, versículo do 8 ao 10. Diz assim: Mas veio a mim esta palavra do Senhor. Você matou muita gente e empreendeu muitas guerras. Por isso, não construirá um templo em honra ao meu nome, pois derramou muito sangue na terra diante de mim. Mas você terá um filho que será um homem de paz. E eu farei com que ele tenha paz com todos os inimigos ao redor dele. Seu nome será Salomão. E eu darei paz e tranquilidade a Israel durante o reinado dele. E ele vai construir um templo em honra ao meu nome. Eu serei o seu pai, e ele será meu filho. E eu firmarei para sempre o trono do reinado dele sobre Israel. Veja que interessante, né? Porque Deus, quando ele pensa numa pessoa que vai construir uma morada para ele, ele pensa exatamente numa pessoa com característica de paz, de tranquilidade, não de guerra, não de conflito. Hoje nós somos o quê? Hoje nós somos a morada de Deus. Deus mora em nós. Nós somos hoje o templo, né? Nós somos o templo de Deus. E a pergunta que nós temos que fazer é como que nós estamos construindo esse lar espiritual, essa morada espiritual com Deus. Temos que pensar nisso, né? Como que nós estamos construindo? Porque também, se a gente for ver como que foi construído, André, por favor, coloca aí em 1 Reis, capítulo 6, versículo 7. Olha como que era a construção, só para a gente fazer uma reflexão de como nós estamos construindo hoje, tá? Em 1 Reis, capítulo 6, versículo 7, diz assim, na construção do templo, só foram usados blocos lavrados nas pedreiras, e não se ouviu no templo nenhum barulho de martelo, nem de talhadeira, nem de qualquer outra ferramenta de ferro durante a construção. Então, durante a construção, se você pensar que as pedras, ela não era cortada lá no chão de obra, sabe? Que hoje nós chamamos canteiros de obra, né? As pedras não eram cortadas lá, não tinha barulho lá. As pedras que seriam cortadas ia ser bem distante, ia ser lá na pedreira, lá onde as pedras seriam cortadas. E quando chegasse lá na construção, era um ambiente tranquilo, era um ambiente de paz. Como que é essa construção para a gente pensar na sua casa hoje? Você hoje é uma pessoa que grita? Você grita com seus filhos na sua casa? Como que está sendo construído isso? Como que é resolvido os conflitos num casamento? Se a gente puder pensar nisso, como que é isso? Através de gritaria? Os conflitos é demorado para ser resolvido? É bom que a gente possa pensar sobre isso, porque tem tudo a ver como que Deus
quer construir com a gente, né? Ou você é daquelas pessoas que diz assim, olha, se eu tiver errado, eu fico quieto. Mas se eu tiver certo, sai da frente. Não é assim. Não é assim que Deus pensa. Não é assim que Deus pensa. Deus pensa nessa construção paz, tranquilidade, sem barulho. Se a gente pensar na maturidade do irmão maduro, do irmão adulto, do filho ruiós, ele vai ser o primeiro a pedir desculpa, ele vai ser o primeiro a pedir perdão, ele vai ser o primeiro a querer resolver a questão, não deixar que isso ande por dias, mas ele vai ser o primeiro a querer resolver isso. De que maneira? Gritando? Não. Com tranquilidade, sem raiva, sem guerra, ok? Vamos continuar em 1 Reis, capítulo 6, versículo 6. Olha só como que era a harmonia. O andar inferior tinha 2 metros e 25 centímetros de largura. O andar intermediário tinha 2 metros e 70 centímetros e o terceiro andar tinha 3 metros e 15 centímetros. Ele fez saliências de apoio nas paredes externas do templo, de modo que não houve necessidade de perfurar as paredes. Isso é incrível. Isso é incrível, porque não tinha nem necessidade de você fazer nenhum furo na parede. Você não ia ferir a parede, porque as coisas eram tudo encaixada. Já ia ser feito com a saliência certa para cada encaixe das coisas. Tudo planejado por Deus. Se a gente pensar como Deus planeja essa construção em nós, Deus não espera que a gente fique ferindo um ao outro. Deus não espera que a gente fique fazendo de forma desordenada as coisas. Mas Deus quer o quê? Deus quer que seja com harmonia. Deus quer que a gente pense que a gente pode contribuir um para a vida do outro com muita harmonia. Nas nossas casas, nas nossas famílias, tem que ser com harmonia diante dessa construção. Porque se a gente não pensar nisso, a gente vai fazer do nosso jeito, da nossa maneira, pelos impulsos do nosso sentimento, que um dia a gente vai estar bem, outro dia a gente vai estar com raiva, outro dia a gente vai estar triste, e aí vai empurrando com todo esse sentimento. E não é assim que Deus pensa que seja essa construção. E eu quero pensar com todos aqui, para a gente pensar, com uma pergunta: de onde então que vem a ira? De onde que vem as guerras? Por que vem todos esses sentimentos? E eu queria falar de 2 pontos, né? Tem vários pontos, mas eu queria falar de 2 pontos que fala sobre isso, que o primeiro deles é a insatisfação e o segundo é o medo, tá? Mas primeiro vamos ver um pouco sobre a insatisfação. Em Tiago 4, do versículo 1 ao 3, diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem, porque não pede. E quando pede, não recebe, pois pede por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Então, uma pessoa insatisfeita, ela fica com raiva, ela fica irada. Uma pessoa insatisfeita, existe dentro dela
uma guerra dentro da pessoa. E aí a gente pensa que é o outro, né? Nesse momento a gente fala assim, olha, eu estou com raiva é por causa do outro, não é por minha causa. Você viu o que ele fez? Você viu o que ela fez, então? E se não fosse você? A gente tenta argumentar porque a gente não quer assumir que essas guerras, ela vive dentro de nós, através de uma insatisfação. Eu vou dar um exemplo. Você está em casa e você está arrumando alguma coisa em casa e você pensa, olha, quando o mozão chegar, ele vai me ajudar. E aí o mozão chega e não ajuda. O que é que vai acontecer nesse momento? A pessoa vai ter uma insatisfação. Ela não vai ter aquele desejo realizado. E essa insatisfação vai virar o quê? Uma luta, uma guerra. E aí, nesse momento, se a gente não tomar cuidado, vai sair palavras duras. E isso é muito ruim. No versículo 3, fala assim, olha, quando pede, não recebe, pois pede por motivos errados. A verdade, irmãos, é que muitas vezes nós somos muito mimados como crianças. Muito mimados. E por que a gente não pede? A gente não pede por causa do medo. Porque, no fundo, a gente sabe que o que está dentro de nós não são coisas certas. Mas, ainda assim, quando a gente tem um atrevimento de pedir, Deus sabe que não faz bem aquilo que a gente está pedindo. A gente faz por motivos errados. Isso é você ser um filho infantil, um filho sem maturidade. E isso é muito ruim. Aí Deus não vai dar. Se a gente pensar em Caim e Abel, dois filhos, né? Dois filhos vão lá e levam uma oferta para Deus. A Deus não aceitou a oferta de Caim. Naquele momento, Caim ficou descontente com isso. E o sentimento que Caim teve no momento foi de muita raiva, muita raiva. E Deus falou para ele, você precisa lidar com isso, ou seja, a guerra estava dentro de Caim. Só que Caim achava que essa guerra era por causa de Abel. Como nós hoje entramos nos conflitos e a gente pensa que sempre é a culpa do outro. E, na verdade, está dentro de nós. E Deus falou, olha, você precisa vencer. O pecado está à porta. Então, pense nisso. A insatisfação, ela leva à ira. Ou seja, falta de gratidão, tá? E a outra situação é o medo. Pessoas inseguras, elas são muito agressivas, né? Por favor, aí em João 14, versículo 27, Jesus falando: "Deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo." O medo, irmãos, a insegurança, ele leva a pessoa a ser muito agressiva. Então, pessoas inseguras, ela tende a, no momento de um conflito, elas serem muito agressivas. Então, se a pessoa tiver com medo, ou se ela tiver qualquer tipo de insegurança, ela vai ser uma pessoa muito agressiva. Se você for corrigir muito segura, geralmente você vai perceber que naquele momento que você for corrigir, ela vai responder muito, muito rápida, muito na ignorância, né? Por quê? Porque ela é insegura. E quando Deus fala dessa paz que ele oferece, ele fala assim, olha, não tenha medo, né? E o medo faz isso, o medo ele afasta a pessoa de Deus. Ele afasta o irmão, ele afasta o cristão de Deus. É só a gente pensar que lá em Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, eles tiveram dois sentimentos naquele momento. Um sentimento de vergonha
e um sentimento de medo. E quando ele tem o sentimento de medo, a primeira coisa que Adão faz é se esconder de Deus. Ou seja, o medo ele afasta a gente de Deus. O medo não aproxima de Deus. Em 1 João 4,18, a Bíblia fala que o amor não há medo. Então, se nós estamos procurando lidar com essa situação do medo, da insegurança, o passo certo é a gente se aproximar de Deus. Porque, senão, a gente deixar o medo, a insegurança, ele faz isso, ele afasta de Deus. Tá bom? Então, essas duas coisas são as que traz a ira, são as que traz as guerras. E agora eu quero pensar em como, agora é o lado bom, tá? Em como a gente crescer e ser filhos maduros, tá? Então, se a gente pensar, tá bom, então já sei que a insatisfação, o medo são as coisas que me levam a pecar através da ira, mas como fazer para ser filhos maduros? A gente vai aprender algumas coisas em Romanos, capítulo 8, versículo 14 e 16. Fala assim, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, tá? Esse filho de Deus aqui são filhos ruiosos de Deus, filhos maduros de Deus, tá? Versículo 15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, para crescermos como filhos maduros de Deus, é importante que a gente se submeta ao Espírito Santo de Deus. Então, a gente tem que deixar tudo aquilo que nos escraviza, que já nos escravizaram por anos, abandonar tudo isso e deixar que o Espírito Santo de Deus ele possa fazer toda a diferença em nossa vida. Irmãos, isso é muito importante. Isso é muito, muito importante. Por que é importante, Ivan, eu ser um irmão maduro? Por que é importante? Porque em Efésios 4, anote aí, tá? A gente não vai ler, anote aí. Em Efésios 4, versículo 12 ao 14, diz que a maturidade ela é importante para edificar o corpo. Então, para nós termos um corpo, que é a igreja, bem edificado, é importante que cada irmão tenha esse propósito de crescer espiritualmente. É muito importante. E também ele é importante para que a gente consiga alcançar a unidade na fé, como a Carol compartilhou na ceia, né? Para a gente ter uma unidade na fé. Como é que a gente vai ter uma unidade na fé? Quando cada um de nós, procurar crescer espiritualmente, ser irmãos maduros espiritualmente, então a gente vai crescer como igreja, vai crescer no corpo. A nossa união vai aumentar muito quando houver isso. E quando a gente não fizer isso, a gente vai ficar como crianças espiritualmente, né? E aí não vai ajudar o corpo a ser edificado. E ao mesmo tempo, o perigo da gente não crescer espiritualmente é a gente ser como crianças levados por todo o vento de doutrina. Então, também a gente coloca em risco aí a nossa fé, a nossa caminhada com Deus. Paulo alerta sobre isso. Então, é muito importante que cada um tenha isso, um desejo profundo de cada dia ser irmãos maduros espiritualmente. Deixar que o Espírito faça toda a diferença. Como Israel pregou a semana passada, andarmos cheio do Espírito. Devemos abandonar o medo. O medo, lembre disso, o medo escraviza. O medo atrapalha muito cada irmão a crescer. Não tenha medo de crescer. Não tenha medo. Vá em frente, né? Queira ser um filho adulto de Deus. Filhos
ruiós, tá? Segundo ponto, seja grato. Muita gratidão, irmão. A insatisfação leva à ira. Seja grato, mesmo no sofrimento. Se hoje você estiver passando por sofrimento, eu vou te dar um conselho. Mesmo no sofrimento, eu vou te dar um conselho de você ser grato. Não vou agir com desrespeito ao seu sentimento, à sua luta, mas eu vou te encorajar a você ser grato. O sofrimento faz parte do aprendizado, faz parte do crescimento, tá? Como a Leslie compartilhou, né? A gente deve crescer a cada dia no amor e no conhecimento e na percepção. Isso são características de filhos maduros. Se você é solteiro, estiver passando por lutas, seja grato também nessa situação. Sejam gratos, todos nós, independente de qualquer situação que você esteja vivendo como casado, solteiro, jovens, seja grato. Romanos 8, versículo 17 e 19, diz assim, ó, se somos filhos, né? Ou seja, filhos ruiões, adultos de Deus, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, que a gente acabou de falar. A gente tem que também desejar isso, irmão, de participar dos seus sofrimentos, para que também participamos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Então, nesse momento de lutas, pense no que há por vir. Pense no que há por vir. Ivan, eu estou passando por muitas lutas na área de pureza. Irmão, esteja disposto a sofrer nessa área. E pense no que tem por vir. Pense na glória. Ivan, eu estou passando por muitas lutas. E aí você pode colocar a luta que você esteja passando. Mas pensa nisso. O sofrimento faz parte do nosso amadurecimento espiritual. Sem o sofrimento, irmãos, a gente ainda vai continuar sendo filhos muito mimados. E vai continuar deixando que a insatisfação tome conta do nosso coração. Para finalizar, eu quero voltar lá em Mateus, capítulo 5, versículo 9, que diz assim, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Irmãos, pensa nisso. Eu quero terminar falando para vocês, eu quero que vocês fiquem com essa mensagem. Os filhos de Deus maduros, eles são felizes. Jesus fala isso. Os filhos maduros de Deus são felizes. Os filhos maduros de Deus são conhecidos por serem o quê? Pacificadores. Os pacificadores são chamados filhos de Deus. Eu quero deixar essas 3 frases para a gente pensar que se nós tivermos esse coração de pacificador, seremos chamados filhos de Deus. Filhos maduros de Deus. E seremos felizes. Amém. Deus abençoe a todos.